Chegamos em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos aos nossos materiais de hoje? Livro de português, lápis, borracha e bastante atenção na aula. Hoje nós vamos ver o gênero textual. Isso mesmo, vamos ver o gênero textual e vamos ver também um pouquinho de ortografia, tá certo? Então vamos lá. Pega o seu livro de português e abra ele na página 46. Abriram a página 46? Então vamos lá. Aqui na página 46 eu tenho esse texto. Ele é uma... Vamos lá? Entrevista com Ziraldo. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças. Criador do Menino Maluquinho. Relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando criança. Por Marina Vidigal, atualizada em 7/10/2015, às 20h22. Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. À medida que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges. Crescer. Como foi o ingresso na literatura infantil? Ziraldo. Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever, um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flicks, meu primeiro livro para crianças. Crescer. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio de sua obra? Ziraldo. Isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que, quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo, acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessa história. Que bacana, né? A gente conheceu um pouco hoje, através desse texto, da história de Ziraldo. Isso. É da história de que mesmo? Ziraldo, muito bem. E Ziraldo, ele é o autor de quais livros que a gente cita lá no texto? Aí nesse texto aparece Menino Maluquinho. Ele também é autor de quem? Flicks. Quem mais? Turma do Saci Pererê. Muito bem. Então tudo isso foi descrito aí nesse texto. E ele se emociona quando ele vê uma pessoa já avô, já de idade, que lê o seu livro quando criança. Sim, muito bem. Então a gente percebe através dessa entrevista que o livro dele, que as revistas dele atravessa gerações. Que o gosto pela leitura das charges, quadrinhos de Ziraldo foi passando, se perpetuando de pai para filho, atravessou gerações e até hoje a gente gosta
das revistas dele, dos textos dele, das charges, das histórias em quadrinhos dele, não é isso? Então, ó, esse gênero que nós acabamos de ler aí, você sabe me dizer em qual ele se enquadra? Qual é o gênero que esse daí se enquadra? Muito bem, entrevista. O próprio texto, o título do texto já mostra pra gente o gênero, né? Entrevista com Ziraldo. Mas por quê? Qual é a característica do gênero textual entrevista? Ele é apresentado em formas de perguntas e respostas. Perguntas que são feitas por uma pessoa a outra pessoa. Uma pessoa que pode estar representando uma revista, um jornal, um site. E vai lá. E o mais interessante é que essa entrevista, ela não pode ser necessariamente a respeito da vida de alguém, como aqui nesse caso, que foi a respeito da vida de Ziraldo. Mas pode ser uma entrevista, eu estar entrevistando uma outra pessoa para saber sobre um assunto científico ou um acontecimento do mundo, da cidade, algo que ocorreu e eu esteja querendo entrevistar alguém para saber como foi que ocorreu todo o transcorrer daquele fato, que culminou com aquele fato. Então, a entrevista ela pode se dar em um desses pontos. Que outras características tem a entrevista? A gente já sabe que o entrevistador faz a pergunta. Entrevistador é como a gente chama as pessoas que estão fazendo a pergunta. Entrevistado é aquele que responde. Ou seja, se for um assunto que não seja da vida da pessoa, vai ser o especialista naquele determinado assunto onde se estão fazendo as interrogativas. Para receber essa opinião, depoimento ou para divulgar um livro ou um filme, geralmente as revistas chamam pessoas para serem entrevistadas. Ou seja, se eu tenho um cientista, a gente está agora na era da tentativa de combater esse vírus, né, que está assolando o nosso país. E se a gente sabe que tem um cientista que está ali trabalhando em cima de uma vacina, e eu quero ter o depoimento sobre aquela vacina de alguém que entenda do assunto, alguém que me possa dar o depoimento dele e de divulgar também aquela vacina, então eu vou atrás daquele especialista naquele assunto para entrevistá-lo. E aí essas entrevistas? Esse é um gênero textual que ele é divulgado em revista, em sites, em jornal. E tem algumas entrevistas que saem até em livros. E ela pode também estar não só em forma escrita, mas ele também, a gente sabe que os gêneros, eles são expressões, eles são a força da expressão oral, não é isso? Então ela pode também aparecer em programas de rádio, televisão. Isso mesmo, em bate-papos de YouTube, de Face, Instagram, em todas as redes de comunicação, a gente pode ter a presença da entrevista, que vai ter sempre o entrevistador, a pessoa que faz a pergunta, e o entrevistado, que é a pessoa que está ali para responder aqueles questionamentos, dar opinião sobre um ponto de vista ou divulgar um assunto. No caso de Ziraldo, se ele estivesse escrevendo um livro, uma revista, um livro novo, vai lançar um livro novo, uma revista poderia convidá-lo para ele falar sobre esse livro novo que ele estava lançando. E aí eles iniciariam essa entrevista como? Primeiro apresentando quem é aquela pessoa que está sendo entrevistada. Aí eu vou lá e dou um breve históricozinho de quem é aquela pessoa que está sendo entrevistada antes de começar a entrevista, tá certo? Então, agora que conhecemos um pouco a respeito do gênero textual entrevista,
do textinho lá da página 46 e 47, vocês irão responder as atividades das páginas 48, 49 e 50. Olha lá. Vocês irão responder essas páginas. As questões dessas páginas relacionadas aí ao texto que nós vimos, Entrevista com Giraldo, que se enquadra no gênero textual entrevista, que tem como característica ser um texto onde há perguntas e respostas, onde se apresenta um entrevistador e um entrevistado. Introduz-se o texto como um breve histórico de quem está sendo entrevistado, tá certo? Então agora vamos à página 54. Nós estamos tratando da letra R aí nessa página. Vamos lá. Quando é que eu uso essa letrinha R aqui, ó, sozinha? O R forte. Aqui, ó. Quando é que eu uso? Quem lembra? Isso mesmo. Eu vou utilizá-lo no início de palavras e vou utilizá-lo também no final das palavras, para que ele soe com um som forte. Onde é que eu também utilizo ele sozinho e ele vai apresentar esse som forte? Na onde é? Início de sílaba. No início de sílaba, ele vai apresentar o som forte. Então, se eu tenho ele sozinho, no meio de uma palavra, está lá do ladinho de uma consoante, ele vai apresentar o som forte. Então, ó, vamos lá. Se ele está no início da palavra, ele tem um som forte. Se ele está no final da palavra, é o R de som forte. E se ele está, ó, logo depois de uma consoante, ele também vai ter esse som forte. O R sozinho, um R, olha aqui, ó. Que a gente sabe que também tem o duplicado, não é isso? Mas a gente está tratando aqui de quando ele está sozinho. Quando ele está sozinho, quando é que ele vai ter esse som forte? No início de palavras. Quando ele vem depois de uma consoante, né? Tá ali, ó. Depois de consoante. E no final de palavras. Muito bem. Vamos lá. Vamos a exemplos de palavras. Quem sabe me dizer? Rato. Muito bem. Olha lá. Rato. O som dele tá forte. Ele tá na onde? Aqui, ó. No início da palavra. Vamos uma outra. Fugir. Olha lá. Fugir. Olha ele aqui no final. Som forte. Fugir. Fugir. Olha lá. Ele é forte no final de palavras, tá certo? Entenderam? Então, ó, para exercitar isso e ver se vocês entenderam mesmo, vocês vão fazer os exercícios. Página 54, vamos lá. Relacionados a esse, página 54, página 55 e 56. São as páginas de atividades que vocês deverão fazer relacionado a letra R com som forte. Ó, eu apresentei para vocês aqui um exemplo de quando ela está no início, quando ela está no final e agora no meio. Marca. Ela aqui tinha o que na frente dela? Uma consoante. Ela está no final de uma sílaba. Mar. E precedida de uma consoante.
Aqui, ó, final de sílaba e posterior a ela tem uma consoante, certo? Então, ó, 3 casos onde ela vai apresentar o som forte. Início de palavras, final de sílaba e início de sílabas e depois de consoantes. Muito bem. Então, ó, treinem nos exercícios aí da palavrinha, os exercícios do livro de vocês, as palavrinhas onde aparecem, para que vocês compreendam melhor e aperfeiçoem a escrita das palavras, tá certo? Então, essa foi a nossa breve aula de hoje, mostrando para vocês o gênero textual entrevista, as situações em que a gente utiliza o som R forte. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, tira com a professora de sala de vocês. Então, ó, faça os exercícios e espero você aqui na próxima aula, tá certo? Então, ó, beijos, tchau!